Lucas, capítulo 8, verso 22. Queridos, quando o pastor me chamou para pregar hoje, no meu coração só vinha uma frase. Era como se o Senhor estivesse falando comigo assim: consolai o meu povo. Consolai o meu povo. Só isso que vinha ao meu coração. Mais nada. E eu não consegui. Essa frase não saiu do meu coração de jeito nenhum. Então eu acredito que Deus tem refrigério e renovação para as nossas vidas nessa noite. Diz assim o texto: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Quem é esse, querido? E ele está aqui no nosso meio nessa noite. Toma o seu lugar. Irmãos, olhe para cá. Me ajuda aqui. Vem comigo, amém? Deixa eu sozinho não. Há uma canção, você lembra o texto que a gente leu? Ixi, eu vou ler de novo. Tem uma canção que ela reporta o texto que nós acabamos de ler. Coloca a letra para nós, Ana. E eu gostaria que você cantasse comigo essa canção. Vamos cantar junto? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão valor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu clamar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, olha, canta isso. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Ó mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, venha. Aí Jesus diz assim, ó:
As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, Aí chega a alegria, olha. Ó Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino. Jesus falando conosco, ó. As ondas atendem ao meu. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aleluia. Aleluia. Sossegai, irmão. Irmão, fica tranquilo. Acalma o seu coração, o Mestre está no barco. O texto que nós lemos mostra os discípulos, homem que Jesus chamou, passando por uma situação dificílima. Jesus chama eles para mais uma missão. É Jesus quem convida eles e fala: vamos para o outro lado do lago. E como é Jesus quem está chamando, tranquilo, eles entram no barco. E ao entrar no barco, a Bíblia diz que o mestre começa a dormir. O mestre está dormindo. Imagina a cena, irmão. Jesus dormindo. Deve ser lindo demais ver Jesus dormir. A gente não cantou que lindo, lindo, lindo és? Deve ser lindo ver ele dormir ali. Mas de repente, a Bíblia diz que um vento muito forte começa a soprar. As ondas dão contra aquele barco. E a Bíblia diz que eles estavam correndo grande perigo. Os discípulos não estavam fazendo drama. Eles eram pescadores, a maioria deles. Eles conheciam quando as águas estavam perigosas ou não. Eles tinham intimidade com as águas. Eles não estavam fazendo drama. Realmente, eles corriam perigo. E aqui tem algo que chama a minha atenção. Eram homens que estavam com Jesus. Estavam fazendo a vontade de Jesus. Mas a despeito disso, estavam passando por um momento de desespero na vida.
estavam passando por um momento de perigo. Eles ficaram desesperados. Quando eles acordam Jesus dizendo: mestre, nós vamos morrer. A certeza que eles têm é que eles iriam morrer. Andando com Jesus, fazendo a vontade de Jesus, mas com a certeza que tinha chegado ao fim. Me chama a atenção, porque isso que aconteceu na vida dos discípulos aqui, muitas vezes acontece nas nossas vidas também. Existem situações que nós passamos que são de grande desespero. Estamos andando com Jesus, estamos fazendo a vontade de Jesus, pecadores, como os discípulos eram, mas tentando. E de repente vem tempestades sobre as nossas vidas, que nos fazem pensar que chegou o fim. O fim do quê, pastor? O fim do ministério. O fim do casamento. O fim da alegria, como o pastor Fantini disse, da alegria de estar aqui. Eu não sei você, mas quantas crises eu já tive, gente. Quantas crises eu já tive de pensar: Deus, não é possível. Esse negócio de evangelho não é para mim, eu sou ruim demais para isso. Quantas vezes eu já pensei em não pregar mais, devido ao desespero de algumas situações externas e internas. Quantas vezes eu senti o barco da minha vida sendo chacoalhado pelo mar, que é a própria vida. E eu olhei e falei: Senhor, eu vou morrer. Quantas coisas nos acometem, queridos. Olha para esse ano, que ano difícil, que ano turbulento. Turbulento no cenário político, turbulento na sociedade, turbulento em várias áreas. Quantas pessoas do nosso meio passando por diversas dificuldades. Dificuldade financeira, dificuldade na saúde. Notícias após notícias de coisas ruins acontecendo no meio do povo de Deus. O desespero que os discípulos estavam passando, nós também passamos. Só esse ano, eu nunca ouvi falar tanto em suicídio no meio dos cristãos como nesse ano. Dores emocionais, gente com depressão, com diversas questões emocionais, eu nunca ouvi falar tanto. Perderam a fé? Não são homens de Deus? Não! É porque existem tempestades na vida dos discípulos de Jesus mesmo. Mesmo Jesus estando no barco, as águas batem com força e às vezes dá desespero. Talvez haja alguém aqui que está passando por uma grande tempestade. Talvez não, porque Deus não perde tempo. Tem gente aqui passando por grandes tempestades. E talvez você está duvidando da sua fé. Talvez você está duvidando se Jesus está com você ou não, ou até mesmo se Ele te ama ou não te ama. Talvez você está numa crise de fé, como muitas das que eu já passei. Mas Jesus marcou esse culto e te trouxe aqui para falar: filho, tempestades existem mesmo quando eu estou no barco, não tem nada normal. Jesus está no barco da sua vida, a tempestade veio, mas ela não vai te matar, querido. A tempestade vem. Acontece o desespero, a dor acontece. Eu não sei se só eu passei por isso, deixa eu tentar me sentir em casa. Alguém mais já passou assim por um grande desespero, uma dor muito grande, por crise? Então eu estou no meio dos meus irmãos, aleluia. Tempestades existem e vem mesmo. Às vezes é com o filho. Irmãos, quanto mais meu filho cresce,
Mas eu tenho pensado e orado, Jesus me guarda. Na adolescência do meu filho, meu Deus do céu. Aí na juventude do meu filho, eu falo, meu Deus, não deixa meu filho ser 10 vezes melhor que eu, Deus, pelo amor de Deus. Eu sei o tanto de coisa que eu fiz que meu pai e minha mãe não sabem. E nunca vão saber, nem me olhe assim. Tô aqui, glória a Deus, aleluia. Agradece pelo hoje, aleluia. E não ri não, quantas coisas você fez que seus pais não sabem? Irmãos, e os nossos filhos estão aí. E alguns de nós que já temos os filhos mais crescidos, passam por tempestades com os filhos. Irmão, eu imagino como deve doer. Meu Deus do céu. A vida é assim. Estar com Deus não é estar isento de problemas. Não é estar isento de dores, não é estar isento de situações difíceis. Pastor Fábio infartou há 2 semanas atrás, né, pastor? Mais ou menos isso. Andar com Deus não é a garantia de uma vida fácil na terra. E aqui tem 2 avisos. Se você está passando, saiba que é normal, você é humano e está sujeito a isso. E se você não está passando e vendo alguém passar, não julgue a fé dessa pessoa. Porque a gente é especialista em olhar a vida do outro e falar, ah, mas também olha isso. Ah, mas está assim por causa daquilo. Fica na sua. Com muita docilidade. Encerre suas palavras dentro da sua boca. Não julga não. Jesus falou, o que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês a eles. Quando é a gente quer misericórdia, não quer? Quer não? Eu quero. Dá a misericórdia deles tudinho para mim, Jesus. Quando é a gente quer misericórdia, não quer? Então tenha misericórdia de quem sofre. Tenha misericórdia de quem está tendo o seu barco massacrado pelas ondas e está desesperado. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que mesmo estando com Jesus no barco, eles passaram por uma situação dificílima. Uma situação de desespero. Uma situação de dor, de medo. E mesmo Jesus estando conosco, nós estamos sujeitos a passar por essas coisas também. Mas há algo que me chama a atenção também no texto, é que ao acordar Jesus repreende o vento e a água. Jesus acalma a tempestade. E Jesus pergunta para eles, onde está a fé de vocês? E eles ficam espantados. E chegam do outro lado. Diga comigo assim, ó, mesmo com tempestade, eles chegaram do outro lado. Por que eles chegaram? Porque no começo do texto está assim. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Jesus não perguntou e nem colocou em dúvida. Jesus falou, nós vamos para o outro lado do lago. E sabe o que acontece, irmão? O que Jesus falou acerca da minha e da sua vida, não tem tempestade no mundo que faça mudar. Se Ele falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Jesus falou para os discípulos, nós vamos para o outro lado. E como foi Ele que falou, eles iam chegar, irmãos. É que no meio da tempestade os discípulos não se atentaram a isso e ficaram desesperados. E talvez você está passando por algo que está te desesperando.
E Deus te trouxe aqui nessa noite só para lembrar você. Ele falou que você ia chegar do outro lado, então você vai chegar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou acerca da sua vida, da sua casa, da sua família, ele vai cumprir. A palavra dele não volta atrás. Ele falou, vamos para o outro lado, então vai chegar. Independente de qualquer coisa, você vai chegar do outro lado. Pastor, mas eu acho que não vou, eu acho que vou morrer. Ele falou, você vai chegar do outro lado. Pastor, mas eu não estou vendo saída. Quem prometeu não fui eu. Quem prometeu não foi o irmão que está do seu lado. Quem prometeu foi aquele que diante dele todas as coisas têm que acontecer. Ele chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse, irmão. Olha isso! Se ele falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Ele em nenhum momento colocou em dúvida. É que de uma margem para outra, a gente passa por situações difíceis mesmo. De uma margem para outra, a gente passa por situações e por sensações de morte às vezes, acontece. Mas são só sensações. Porque Jesus está no barco. E o que ele fala, ele cumpre, querido. Talvez você se esqueceu das promessas que Deus já fez acerca da sua vida. E talvez você está num desespero, sei lá, financeiro. E se esqueceu o que o salmista disse. Quando ele fala assim, olha, eu fui moço, hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Quem te prometeu o que comer, o que beber e o que vestir foi o Deus Todo-Poderoso. Fique em paz. Você pode estar na luta financeira que for. Deus enviará provisão sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica em paz em nome de Jesus. Talvez você está numa situação que é só Deus. Pastor, é só Deus para me livrar. O salmista uma vez ele escreveu, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se é só Deus, espera nele, porque Ele é o seu pastor e Ele vai vir com socorro em nome de Jesus. Querido, o que Deus promete, Ele cumpre. Pastor, mas eu estou passando por muita dor, eu só choro. O salmista escreveu acerca disso também. Ele disse assim, aqueles que saem para semear chorando. Irmãos, eu sou apaixonado nesse texto. Quem sai para semear chorando, primeiro, está chorando de dor, mas sai para semear. Não deixa a dor paralisar. Não deixa a dor incapacitar, está com dor, mas sai semeando. Quem sai semeando e chorando, voltará com os seus molhos, com aquilo que colheu, com alegria. Talvez você está na fase da colheita, irmão, e as lágrimas são o que vão regar essa semente. Fique em paz. É uma fase, logo os frutos vão aparecer, e você vai colher no nome de Jesus Cristo. Quantas promessas, eu olho aqui, irmãos. Daqui de cima a gente tem uma visão bem legal. E eu imagino quantas promessas o Senhor já deu para cada um de vocês. Quantas promessas Deus já fez. Já falou que ia acontecer. O chamado que ardia no coração. E que por causa das tempestades da vida talvez foi apagado. Aquele desejo ardente de fazer algo por Deus, de se engajar na obra de Deus, de fazer alguma coisa que talvez foi minado. Quantas promessas estão aqui reunidas? E eu vejo Deus, irmãos,
é uma loucura minha, da minha cabeça. Onde está na Bíblia? Não está na Bíblia, já estou te avisando que é da minha cabeça. Eu imagino Deus no domingo à tarde. Olha só a imaginação. Não é heresia não, tá? É só imaginação mesmo. Olhando para cada um de nós nas nossas casas e falando assim: hoje você vai para a igreja, porque eu vou falar com você. Hoje você vai para a igreja, porque eu vou falar com você. Hoje você vai para a igreja, porque eu vou falar com você. E foi esse povo todo chegando aqui. E Deus falando comigo: Denis, você vai falar isso aqui, ó. Não é loucura isso? Eu imagino assim, irmãos. E aí Deus reúne todo esse povo aqui. Alguns tristes, desanimados, alguns que já esqueceram das promessas, por causa das tempestades, só para nos lembrar que aquilo que Ele promete, passe o tempo que passar, aconteça a tempestade que acontecer, venha o vendaval que vier, aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida vai se cumprir. Não tem tempestade que tira a promessa de Deus de você, não tem vendaval que faz a promessa morrer, não tem desespero que mude aquilo que Deus te prometeu. No nome de Jesus, saia daqui com convicção nessa noite, que Deus está reacendendo promessas sobre a sua vida. Aleluia. Ele falou: nós vamos chegar do outro lado, então vai chegar. Fala para quem está do seu lado assim, só para me ajudar. Fala assim: irmão, fica tranquilo, que Ele falou que você vai chegar do outro lado, então você vai chegar, fica tranquilo. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu sinto Deus nesse lugar. Glória a Deus, irmãos. Quando Jesus desperta, Ele acalma as águas e o vento. E Ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele pergunta: onde está a sua fé? Onde? Onde está a sua fé? Ele não disse que os discípulos não tinham fé. Ele perguntou onde a fé estava. Ele não falou que os discípulos não tinham fé. Ele perguntou aonde a fé estava. Me entendeu? Vou falar mais uma vez. Ele não falou que os discípulos não tinham fé. Ele perguntou aonde ela estava. A fé deles, que é a certeza do que não aconteceu ainda, estava na morte. Nós vamos morrer. Mas já morreu? Não, mas eu tenho certeza. Isso é fé. Isso é fé. Eles acordam Jesus cheio de fé, no lugar errado. Eles acordam Jesus dizendo: Jesus, nós vamos morrer. Eita, que fé. Mas já morreu? Não, está todo mundo vivo, mas é certeza. A fé existia, mas estava no lugar. Vou começar de novo. A fé existia, mas estava no lugar errado. A questão nas nossas vidas não é ter fé ou não, muitas vezes, é onde ela está. Alguns de nós temos muita fé na doença. Nossa fé está na doença. Essa doença vai acabar comigo mesmo. Meus dias estão contados. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Essa doença chegou para acabar comigo. Isso é fé na doença. Não é fé na cura. Você já conversou com gente que tem fé na doença? Irmão, como você está? Nossa, eu estou com uma dor aqui, mas essa dor vai subindo e pega aqui e vai ali. Que fé! Que maravilha! E com o passar dos dias vai piorando, viu, irmão? E falaram, eu pesquisei no Google e é câncer, porque você joga no Google, tudo é câncer. Isso é fé na doença. É fé na doença. Tem fé, está no lugar errado. Tem pessoas que têm fé na destruição, ao invés de ter fé
na restauração. Olha, nós estamos passando por um momento muito difícil, mas esse momento vai passar em nome de Jesus. Isso é fé na restauração. Alguns de nós temos fé na destruição. Não, esse momento é difícil e é daqui para pior e não tem mais jeito não, e é assim mesmo. Isso é fé na destruição. Eu gosto de conversar com gente que tem fé no lugar certo. A pessoa está desempregada, a área dela está fechada, está difícil. E você pergunta, e aí, irmão, como tá? Eu estou desempregado, mas tenho fé que Deus vai abrir uma porta. Tá pegando, vai chegar. Tenho fé que Deus vai abrir uma porta. Aleluia. Fé no lugar certo. Uma vez eu ouvi uma definição do que é medo, que eu amei essa definição. Que medo é fé na derrota. Medo é uma questão de fé. É fé que vai dar errado. E aí por isso dá medo. Porque os discípulos ficaram apavoradíssimos, porque eles colocaram fé na tempestade. Eles colocaram a fé naquela água turbulenta. E eu não estou culpando os discípulos, porque eu sou discípulo. Às vezes eu faço isso também. E talvez alguns de nós aqui estamos fazendo isso. E a nossa fé está na derrota. Nossa fé está na doença. Nossa fé está na destruição. Nossa fé está em tudo que não deveria estar. Mas hoje, pelos olhos da fé, eu quero crer que Deus vai pegar a nossa fé e vai direcionar para Ele novamente. Porque Ele está no barco. Onde está a sua fé, irmão? A questão não é ter ou não ter, a questão é onde ela está. E por último, Jesus acalma as águas, acalma o vento. Ele pergunta para os discípulos, onde está a sua fé? E os discípulos não conseguem nem responder. Os discípulos fazem uma pergunta entre si. E eles questionam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que está com a gente no barco? Quem é esse que estava dormindo aqui agora? Irmão, sabe o que acontece? Às vezes nós nos esquecemos quem está com a gente. A gente se esquece quem é que está no barco da nossa vida. Quem é esse? Eu vou te lembrar quem é esse. Esse que falou que habita em mim, habita em você, eu quero te lembrar quem é. Ele é aquele que a terra era sem forma e vazia. E ele não tocou, ele falou, haja luz, e houve luz. Esse que habita em você, que habita em mim, que está no barco da nossa vida, é aquele que veio aqui para a terra. E que todos os encontros que ele teve com a morte aqui na terra, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, todos os encontros que ele teve com a morte, ele não deixou a morte ganhar. Ele venceu a morte todas as vezes que se encontrou com ela. E quando ele morreu para matar a morte. É esse que está com a gente. Sabe quem está comigo, quem está com você, quem está no seu barco? É aquele que 10 leprosos chegaram próximo a ele, 100 passos de distância, que era o que a lei determinava. Homens que ao receberem o diagnóstico da lepra, o sumo sacerdote mandou eles para o leprosário. Tiveram que se isolar da sociedade. Não puderam nem voltar para despedir dos familiares. Diagnóstico é lepra, leprosário, fora da cidade. Homens que estavam em dor profunda. 10 de uma vez se reúnem e falam, vamos falar com Jesus. E a uma distância de 100 passos eles gritam, Jesus, se o Senhor quiser, cura a gente.
E Jesus fala para eles assim, vão se apresentar ao sumo sacerdote. Sabe o que Jesus está falando? Vão refazer o exame da doença, porque o sumo sacerdote examinava. E Jesus falou para eles assim, vão refazer o exame. E a Bíblia diz que eles acreditaram no que Jesus falou e foram indo. Não tinha sumido a lepra ainda. Estava tudo ruim ainda. Os sintomas estavam lá ainda. Porque a Bíblia diz que enquanto caminhavam, eles começaram caminhando com sintomas. Eles começaram caminhando com dores. Eles começaram caminhando com dificuldade. Mas mesmo assim eles foram, e enquanto iam, porque Jesus mandou, os 10 foram curados de uma vez. Quem é esse que está com você? Quem é esse que decidiu habitar na sua vida? Quem é esse que decidiu te chamar de filho e falou, me chama de pai? Quem é esse que falou que estaria com você todos os dias da sua vida? Quem é esse que falou para você, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, diz o Senhor? Quem é esse que falou, pode uma mãe se esquecer do fruto do seu ventre, de forma que ela não se compadeça da criança que ainda mama, ainda que essa mãe se esquecer do filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele está com você. Oh querido, quem é esse que está com a gente no barco? Às vezes a gente se esquece que não estamos sozinhos, não. Nós não fomos largados nesse mundo ao léu. Nós não fomos deixados nesse mundo aqui sozinhos, não. O Consolador, o Espírito Santo da verdade, aquele que tem todos os atributos, aquele que é Deus, habita dentro de mim. Bate no seu peito assim, ó, fala assim, Ele está aqui dentro. Fala assim, Ele está aqui dentro. Ele está aí dentro. Ele está dentro de você. Oh querido, acredita nisso em nome de Jesus. Você não está sozinho não. Se lembra quem é Ele. Ele é aquele que sofreu por mim e por você, que foi chicoteado, que pegaram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele e bateram na coroa. Ele é aquele que nos últimos momentos de vida teve que ouvir zombarias. Ele é aquele que a Bíblia diz que cuspiram na cara dele. E sabe por que ele não revidou? Ele não revidou, porque se ele revida, o propósito não iria ser cumprido. Eu e você viveríamos no inferno eternamente. Ele é aquele que carregou a nossa cruz. Ele é aquele que sabia que o Denis muitas vezes iria ter crises e iria desanimar. E sabia que o Denis, pelo Denis mesmo, iria facilmente para o inferno. E por me amar e por te amar, Ele resistiu todas as dores. Ele foi colocado naquela cruz, furaram o lado dele, todo o sangue escorreu até escorrer a água. Ele é aquele que foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que foi dado um nome para Ele, que está acima de todo nome. Eu não sei o nome do que te aflige, mas o nome de Jesus está acima. E a este nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que está com você no barco. 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 Deixa eu te falar, Jesus está com você no barco da sua vida. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia. Se coloque de pé, querido.
Aleluia. Queridos, talvez você esteja passando por um ano muito difícil e esse ano está se acabando. E talvez a impressão que você tenha é que esse ano tenha sido horroroso, um dos piores da sua vida. Ou você está passando por um momento muito difícil. Está trazendo desespero a você. E talvez, assim como os discípulos, você olhe e pense que vai morrer. Talvez você, como os discípulos, olhe e pense que alguma área na sua vida vai morrer. E isso tem te causado desespero e agonia igual aos discípulos. Eu não acredito que Deus desperdiça nem o tempo dele nem o nosso. Se você está assim e veio para esse culto nessa noite, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente correndo para a gente orar junto. Eu quero orar com você. Eu quero orar para que o Senhor fortaleça a sua fé. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você se sente assim, vem aqui para nós orarmos por você, querido. Aleluia, amém. Glória a Deus. Jesus nos trouxe aqui para nos lembrar que Ele está conosco. Que Ele está conosco. E eu acredito que todo desespero será transformado em esperança. Toda dor será transformada em alegria. Os obreiros, venham aqui à frente me ajudar a orar em nome de Jesus. Aleluia. A nossa fé vai para o lugar certo nessa noite. A nossa fé vai para o lugar certo, lugar da qual nunca deveria ter saído. Mas às vezes acontece. Mas que bom que até quando acontece, Jesus não nos deixa. E Ele está aqui nessa noite para acalmar o mar e o vento na sua vida e na minha vida em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós queremos orar nessa noite, Pai. Nós oramos, ó Pai, ao Senhor, a esse que pode acalmar o vento e acalmar o mar. Pai amado, o Senhor é aquele que acalma a tempestade com uma palavra, uma ordem sua, e todas as coisas voltam para o lugar. E nós acreditamos que o Senhor está aqui nessa noite, Pai. E alguns de nós estamos com um turbilhão na nossa mente. Há um mar agitadíssimo na nossa mente. Há uma turbulência enorme, Pai. No nome de Jesus, dá uma ordem, Pai. Uma ordem sua e esse mar se acalma. Uma ordem sua e a nossa fé vai para o lugar certo. Uma ordem sua e as coisas acontecem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, creia nisso. Tu és meu abrigo. Declare com convicção, diga: se o mar me submergir a tua mão,
e o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga! Querido, não deixe as tempestades da vida colocar em xeque o amor de Deus por você. Não deixe os vendavais da vida colocarem em xeque o amor de Deus por você. Vendavais e tempestades existem na vida de todos nós. Nem por isso deixou Jesus de nos amar. Nem por isso Jesus deixou de estar no nosso barco. Pelo contrário. Sabe por que você vai passar, por mais que doa, por mais que seja difícil? Porque Jesus está com você. Esse que acalma o vento e acalma o mar, Ele está com você. E já que Ele está no seu barco, levante as suas mãos e cante assim, aleluia. Aleluia. Adore a Ele apesar da dor, adore a Ele apesar do medo, adore a Ele apesar do sofrimento. Erga a sua voz e cante aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Deus. Se o mar submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar. Ele te faz andar, Declara isso com convicção, querido. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu todo, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, adora Ele dizendo aleluia, aleluia. Ele está com você, creia nisso, em nome de Jesus.